Seja bem-vindo, você que está chegando, que especial. Eu quero orar por você hoje, quero orar junto aqui com você, por curas, por milagres. Eu sei que coisas serão transformadas na sua vida. Sabe, de fato a oração é algo poderoso, é uma coisa poderosa que Deus deixou para nós, né? A oração, ela é um relacionamento, a oração também nós podemos falar como um diálogo, nós falamos, esperamos Deus falar, e quando nós falamos com Deus, Deus também fala conosco. Você está ouvindo isso? Você imagina aí aquele amigo, aquela amiga que você tem, quando você fala com ela, quando você fala com ele, então ela responde de volta. E também assim é com Deus. Agora, eu quero te falar que um primeiro passo para ouvir Deus falar. Um primeiro passo para ouvir Deus falar é você passar tempo com Deus e passar tempo em silêncio diante de Deus. Sabe? Aqui nessa oração, Deus estava me dando para trazer um entendimento para você. Sabe, Deus quer que nós venhamos ter um entendimento correto da palavra dele para a gente viver tudo que ele tem reservado para a nossa vida. Você sabe, existe um grande bloqueio quando se fala de alguns temas na Bíblia, quando se fala de alguns temas da nossa vida, né? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus começa a nos trazer luz. E eu quero também hoje orar pela vida abundante de Jesus. E antes disso, eu tenho aqui um versículo especial para falar com você. Já vai preparando aí se você tem o seu pedido de oração. Escuta bem, nessa oração aqui eu vou orar por curas, por milagres, e vou orar também por uma vida próspera dentro do propósito de Deus para você. Agora, espere um pouco, vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre isso e nós vamos orar. Olha lá, João no capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, primeira coisa, Jesus quer que você tenha vida abundante. Jesus quer que você tenha saúde espiritual, vamos dizer assim, saúde emocional, saúde física, saúde financeira também. Você vai ver ao longo de toda a Bíblia que não tem como contradizer isso. Eu mesmo, pessoalmente, já há mais de 2024, há mais já de 8 anos, há mais de 8 para 9 anos, tenho meditado um pouco nesses assuntos de cura divina, de libertação, né? E também você vai ver que nessas áreas sempre está aparecendo o caso da miséria, né? Da pobreza ou da prosperidade. Por que que isso acontece? Porque 3 coisas foram perdidas por causa do pecado. Deus vai te abençoar muito com essa palavra aqui. Escuta bem, 3 coisas foram perdidas por causa do pecado. Foi perdida a saúde, então o homem passou a ser vulnerável às doenças e enfermidades. Eu tenho uma solução aqui para você, sabe? Sempre que Deus mostra ali um problema, é porque Deus é a solução. Então, 3 coisas que vieram por causa do pecado. Por causa do pecado, doenças e enfermidades passaram a existir. A terra também foi amaldiçoada. Então, a pobreza veio, né? Então, de uma forma resumida, doenças e enfermidades vieram a existir, problemas emocionais, a miséria também, a pobreza, e uma outra coisa, e a principal, o homem perdeu o seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, na viração do dia, Deus vinha para ter um contato com o homem, um relacionamento com o homem. Então, escute bem, desse versículo 7 ao versículo 9, está falando de Jesus, né? Está falando que Jesus é a porta, está falando sobre a porta das ovelhas, né? Então quer dizer, quando nós estamos em Jesus, nós entramos pela porta. Então nós entramos aonde? Nós entramos no reino de Deus. E o reino de Deus, ele é algo espiritual, mas ele se manifesta diretamente também no mundo físico. Quando o reino de Deus começa a ser estabelecido? Quando cada um de nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mesmo que ainda esse reino não se manifestou plenamente. Agora, escute bem, é possível alguém ser salvo e não viver a vida abundante.
É possível alguém ser salvo e não viver o seu chamado aqui na terra. É possível alguém ser salvo e não ser próspero. Mas isso não significa que Deus não tenha chamado e não tenha prosperidade. Deus tem um chamado. Você pode sair da terra sem viver o seu chamado e ser salvo, mas não vai viver o chamado. Você pode ser salvo e não viver prosperidade. Por quê? Para prosperidade, você deve estar disposto. Você deve estar disposto e deve também ouvir. Então, como eu recebo prosperidade? Primeiro, você precisa crer que isso é uma realidade. Que Jesus também veio restaurar essa área. E segundo, você precisa ouvir e estar disposto. Ouvir e estar disposto. Se você estudar Isaías 1,19, você vai ver que a expressão mais próxima do original ela diz sobre estar bem disposto. Isso quer dizer que se você ouve o que Deus te direciona, você precisa fazer. Você está ouvindo? Se você ouve Deus falar, você precisa fazer. Agora, escute bem. Jesus então tem vida e vida com abundância. E qual que é um pensamento comum e um pensamento que está totalmente errado? Tem pessoas que falam assim, não, eu só quero saber da minha salvação. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Eu não importo com o meu chamado e não importo com o que Deus tem para mim. E também não importa nem se Deus tem prosperidade disponível, eu só quero ser salvo. Ok, é uma decisão sua. Mas saiba que Deus tem mais para você. Deus quer que você viva chamado. Deus quer que você viva chamado. O que quer dizer da maneira mais simples a palavra prosperidade? A palavra prosperidade, ela diz sobre ter abundância, ter mais do que o suficiente. Se você estudar na Bíblia a palavra prosperidade, quando a Bíblia fala de prosperidade, porque a Bíblia fala mais de 2.000 vezes sobre dinheiro, porque o dinheiro também disputa um lugar, disputa o primeiro lugar no coração do homem. Então, Mamon não é seu Deus, Mamon é o Deus do dinheiro, Jesus Cristo é o seu Senhor. E o que acontece agora? A palavra prosperidade quer dizer, Jesus é meu Senhor. E agora, sabe, Ele quer que eu tenha mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Eu queria você escrevendo aqui, eu recebo mais do que o suficiente. Agora, para Deus liberar o mais do que o suficiente, para Deus liberar prosperidade, existem pelo menos 4 formas. 4 formas. Tem mais, mas eu vou falar 4 aqui agora. Deus pode prosperar uma pessoa dando sabedoria para ela. Deus tocando na mente daquela pessoa para dar prosperidade através da sabedoria, através de uma ideia. Deus também pode dar uma ideia e aquela pessoa, acessa essa prosperidade. Tem pessoas também que querem prosperar, mas não tem força, sabe? Parece que ali não tem uma energia. E sabe, Deus também pode te dar força para trabalhar, seja numa profissão ou num negócio que Deus tem para você. E uma outra forma também é quando Deus te conecta com pessoas, sabe? A conexão com pessoas é algo muito poderoso. E quando Deus faz isso na sua vida, sabe, isso é algo extraordinário. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu vou falar a 4ª forma já, e nós vamos orar por prosperidade, nós vamos orar por saúde e pela bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Uma pessoa não sendo cristã, ela pode prosperar? Claro que sim. Claro que sim. Existem princípios na terra. Porém, ela não tem a vida abundante. Porque a vida abundante é só para quem está se relacionando com Jesus. Então é possível alguém ser próspero, por exemplo, ser próspero de dinheiro, ser próspero em algumas coisas, em algumas áreas da vida, mas não ser próspero espiritualmente. Ou não tendo também a plenitude do bem-estar na alma. Então, às vezes está com problema emocional, ou com algumas outras questões. Esse é um assunto que abre um leque muito grande, mas eu só estou falando isso para gerar fé no seu coração. E você entender que a vida abundante de Jesus também é para você. E a 4ª forma de Deus prosperar uma pessoa é no ato soberano dele. Quando Deus resolve agir pela boa mão dele, Deus resolve agir em favor de uma pessoa.
Deus resolve abençoar, Deus resolve fazer aparecer, Deus resolve fazer um grande milagre que vai mudar a vida de uma pessoa. Porém, essa não é a única forma que Deus age, né? Agora, quem tem fé também colhe milagres. Sabe, a nossa vida de gratidão e a nossa vida de fé também atrai os milagres, sabe? Então eu quero te encorajar a entender duas coisas: vida e vida com abundância. Coisas que se completam. Vida é vida eterna. Você recebeu Jesus, então agora você já tem a vida eterna. A Bíblia diz isso. Você agora já tem a vida eterna. Você recebeu Jesus. Olha como o Espírito Santo está te tocando. Tão verdade que isso é. E uma outra coisa. Você tem a vida eterna quando recebe Jesus. E uma outra coisa. Também tem disponível a vida abundante. Vida eterna é totalmente pela graça de Deus. Agora, vida abundante vai ter graça de Deus. Mas também vai ter a participação sua. Por quê? Porque o homem pegou a autoridade que era dele, pegou o domínio, o governo que era dele, e entregou para Satanás. Agora, em Jesus, esse domínio, esse governo é devolvido para nós. Porém, nós precisamos lutar. Nós precisamos exercer a nossa autoridade. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todo o poder do inimigo. Eu creio que você já tem palavra suficiente para crer que a vida eterna é sua quando você recebe Jesus, que também a vida abundante está disponível para você. E isso vai vir através de sabedoria, de força, de conexões que Deus põe na sua vida. E também através do ato soberano dele. Você vê? Então, se você tem alguma enfermidade, você precisa descobrir agora que Jesus já pagou o preço de toda a enfermidade. Sabe, é claro que esse corpo nosso, o nosso homem interior vai sendo renovado. E o nosso corpo sim vai envelhecendo. Mas a Bíblia também diz, lá em Salmo 103, que aqueles que esperam no Senhor terão a sua juventude, a sua mocidade renovada como a da águia. Você vê isso? Eu declaro que Deus está renovando a sua vida. Deus está renovando o seu corpo físico. Você crê que Deus pode te deixar mais jovem? Você crê nisso? Se você botar fé nessa palavra, você fala, eu recebo essa palavra, fala assim, eu creio que Deus pode me manter jovem para viver os propósitos dele. Deus pode me manter, saúde na minha vida. Eu creio que Deus pode fazer isso. Olha aqui que eu citei para você. Salmo 103, versículo 5. É ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Ele enche de bens a sua vida e a sua mocidade se renova como a da águia. Você vê nisso? Você vê? Então nós vamos orar agora. Eu quero orar por prosperidade, por saúde, saúde física, saúde emocional, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, a tua palavra tem nos mostrado que o Senhor é um Deus que veio restaurar completamente o que foi perdido por causa do pecado. Para o enfermo, o Senhor tem a cura. Para pessoas que estão passando dificuldades com falta, com escassez, o Senhor tem o suprimento, a abundância, a prosperidade. E principalmente para aqueles que perderam o relacionamento com o Senhor tem disponível esse relacionamento hoje. Nós podemos andar contigo. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial tocar sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, nós queremos viver a vida e a vida com abundância. A tua palavra nos mostra isso. Pai, obrigado pela vida eterna que nós recebemos quando declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E quando começamos a andar contigo, Senhor Jesus. E também nós somos gratos porque o Senhor nos faz andar supridos em todas as áreas, em todas as nossas necessidades. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial fortalecer, tocar a cada um que está aqui, destruir toda a fortaleza mental. E pessoas aqui que têm um chamado, estavam com o pensamento errado, muitas vezes dizendo, não, eu só quero ser salvo, mas estavam abrindo mão do chamado, ou abrindo mão da vida abundante. Eu peço que o Senhor venha agora despertar a cada um, para se levantar e viver o chamado, viver aquilo que o Senhor tem reservado, que o Senhor tem revelado na vida de cada um, em nome
de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está falando com alguém nessa oração. Eu senti muito o poder de Deus aqui fluindo. Sabe? Chegou o tempo de você não viver só salvo, mas você viver o seu chamado. Chegou o tempo de você viver não só salvo, mas também viver aquilo que Deus estabeleceu como um chamado, uma missão, um propósito para a sua vida. E viver também a vida abundante de Jesus. Deus vai dar orientações divinas. Deus vai dar, sabe, palavras. E Deus para alguns aqui vai fazer você lembrar de palavras que Ele tem, de promessas que Ele tem na sua vida. Você está ouvindo? Se você perseverar, você vence. Eu queria cada um aqui escrevendo agora. Eu queria cada um escrevendo. Eu tenho vida e vida com abundância. E fala assim, se eu perseverar, eu venço. Profetiza para alguém, se você perseverar, você vence. Você está ouvindo? Sabe? Nem sempre as coisas vão acontecer muito rápido, mas a questão não é se é rápido ou se é mais devagar. A questão é se você tem uma palavra. A questão é se você está nessa fé, sabe? Se você perseverar, você vence. Deus está destruindo todo espírito de incredulidade agora. E todo mal que entrou dentro da sua casa, todo mal que entrou na sua mente, ou todo mal que atacou você de alguma forma em algum lugar, sabe? Todo mal cai por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, eu dou uma ordem que bata em retirada em nome de Jesus. E te abençoo agora, abençoo você, abençoo a sua vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está aqui? Você crê que essa é uma palavra de Deus para a sua vida? Então recebe em nome de Jesus. Tá bom? Se você puder, compartilha com alguém. Se você puder, faz uma lista aí com mais de 100 pessoas. Faz uma lista com 100 pessoas e compartilha. Eu creio que Deus vai continuar te abençoando muito. Tá bom? Esse é o nosso livro. Você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146. Aqui eu falo de uma maneira simples sobre a sua vida com Jesus e também como você dar os primeiros passos para viver o seu propósito. Tá bom? O propósito de Deus na sua vida. Olha lá. Ah, mas eu nem sabia que Deus tem um propósito na minha vida. Então você precisa desse livro. Que aqui eu consegui simplificar o passo a passo aí para você receber esse entendimento, receber essa revelação de Deus para a sua vida. Tá bom? Olha lá. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você. Tá bom? Compartilha com alguém, deixa o seu like aí se você ainda não deixou, para o vídeo chegar em mais pessoas. E até o nosso próximo encontro. Até lá. Quando? 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Entra aqui no canal, pega as outras orações, os outros vídeos. Eu creio que Deus vai continuar te abençoando muito. Até lá.